Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos, That you are good. porque o Senhor é bom. You are better than we can O imagine. Senhor é melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. You are better than we can even dream about. O Senhor é melhor do que aquilo que nós podemos sonhar. Father, you're such a good Father. Pai, Tu és um bom Pai. You're so wonderful. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Thank you, Te agradecemos. sweet Holy Spirit. Oh, doce Espírito Santo. I pray that tonight Eu oro para que nessa noite you will change our o hearts. Senhor mude os nossos corações. I pray that you will renew our minds. Eu oro para que o Senhor possa renovar as nossas mentes. I pray that you show us the beauty of our Father. Eu oro para que o Senhor nos mostre a beleza do nosso Pai. Holy Spirit, I pray that you glorify Jesus Christ tonight. Amo Espírito Santo, nós oramos para que Jesus Cristo seja glorificado aqui nessa noite. We give you freedom tonight. Nós te damos liberdade nessa To noite. do anything you want. Faça aquilo que queres, Espírito We Santo. give you complete freedom. Nós te damos a completa liberdade. Release healings and miracles. Libere milagres e curas nesse lugar. Release prophetic words. Libere palavras proféticas. But most of all, glorify the name of our sweet Jesus. Mas acima de tudo, possamos glorificar o nome do nosso doce Jesus Cristo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Amen. Let's open our Bibles to John chapter 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 1. And we will read from verse 43 to the end. João capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 43. Então, João 1, 43. E vamos ler até o final do capítulo. Pode ler. João 1, 43 diz assim: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhes: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: De Nazaré pode sair coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Do you know that Christian life is not about knowledge in your head? Sabia que a vida cristã, ela não tem a ver com conhecimento na sua mente somente. Christian life is all about experience. A vida cristã está completamente ligada à experiência. To study things is wonderful. Estudar as coisas é maravilhoso. To learn things is good. Aprender coisas é muito bom. But if you know things without experiencing them, that's bad. Mas se você conhece essas coisas sem experimentá-las, isso você está fazendo de uma forma errada. Most Christians know more than they A experience. maioria dos cristãos, eles conhecem mais do que aquilo que eles experimentam. And that's very sad. Isso é muito triste na vida That's cristã. not what Christian life is supposed to be. Não é assim que a vida cristã deve ser. You are supposed to experience everything the Bible says. Você deve experimentar de tudo aquilo que a Bíblia fala. For instance, Por exemplo, Jesus said, Jesus disse: if you believe in me, se vocês crerem em mim, you will do the same works that I do, vocês farão as mesmas obras que eu faço and greater works. e obras maiores ainda fareis. Now let me ask you a question. Então deixa eu te perguntar algo. Do you believe in Jesus? Você crê em Jesus? But if you believe in Jesus, Mas se você crê em Jesus, you are supposed to do the same works that he did and greater works. você deve fazer as mesmas obras que ele fazia e ainda obras maiores. That's what Jesus said. É isso que Jesus disse. Jesus wants you to experience this. Jesus quer que você experimente disso. Jesus wants you to live in this authority. Jesus quer que você viva nessa autoridade. Jesus wants you to walk on the street and heal the sick. Jesus quer que você ande por essas ruas e cure os enfermos. You know, I was just giving 3 days aula in Goiânia in our turma especial. Eu estava dando aula nos últimos 3 dias na turma especial lá em Goiânia. I teach faith. E eu ensino sobre a fé lá. And somebody came and asked me a question about healing. E aí alguém veio e fez uma pergunta sobre cura. And I said, do you know
E eu falei para ele, sabia que I have seen thousands of miracles, eu já vi milhares de milagres, including creative miracles. incluindo milagres criativos. I was just watching a video this afternoon in my hotel Agora à tarde eu estava assistindo no hotel um vídeo that a lady sent me through WhatsApp que uma senhora me mandou no WhatsApp of a creative miracle that God did in her shoulder. de um milagre criativo que Deus operou no ombro dela. There was a bone missing Tinha uma falta de osso no ombro, because it was deteriorating for 4 years. porque ficou deteriorado por 4 anos aquele osso. And in a few seconds, God created about this much of bone. E por alguns segundos o Senhor criou um tanto assim de osso no ombro dela. That's wonderful. Isso é maravilhoso. I was in Germany in July, Em julho agora eu estava na Alemanha. and the lady said, I want to invite you for lunch, Pastor Reinhard. E aí uma senhora disse, eu quero que o senhor vá almoçar lá em casa, Pastor Reinhard. No, I want to invite you for lunch. Eu quero te convidar para almoçar. Not in the house, in a very Yeah. nice restaurant. Num restaurante muito bom, não na casa dela. She said, I want to honor you. Eu quero te honrar. I said, thank you. E eu falei, obrigado. I said, why? E eu falei para ela, por quê? She said, let me tell you the story. E ela falou, deixa eu te contar. I asked her to make sure I understood everything right. I'm sorry? I asked to make sure I understood everything right. E eu perguntei para ter certeza que eu compreendi aquela situação de uma forma certa. She was sitting right next to me in the restaurant. Ela estava sentada do meu lado no restaurante. She said, 3 years ago, you were at our church. E ela disse, 3 anos atrás o senhor estava na nossa igreja. I brought my little baby to you E eu trouxe um bebê para você. to pray for her. Para que o senhor pudesse orar por esse A bebê. little baby girl. Uma bebezinha, uma menina. The baby was born without hips. E aquela criança tinha nascido sem as suas costelas. Seu quadril, desculpa. These bones did not exist. Os ossos do seu quadril não existiam. The doctor said, this child will never walk. E os médicos disseram para ela que aquela criança nunca andaria. Because if you don't have these two hip bones, you're not going to walk. Porque se você não tem o osso do seu quadril, você nunca pode andar. She said, pray for my baby. E ela disse para mim naquela situação, ore por essa criança. I prayed for the child E eu orei por aquela criança and went back home to Brazil. e voltei para o Brasil. She told me, E ela me disse, we went back to the doctor. nós fomos de volta ao médico. And the doctor could not believe what he saw. E aí aquele médico não conseguia acreditar no que ele viu. 2 perfect hips. 2 quadris perfeitos. God created 2 hip bones. Deus criou esses 2 ossos do quadril daquela criança. I've seen a lot of creative E miracles. eu já vi muitos desses milagres criativos. But I said to somebody in the aula this week, E alguém na aula essa semana, I said to them, e eu falei para essa pessoa, I said, I prefer for people on the street who are not Christians than for people in the church. I prefer. Prefer. Eu prefiro que as pessoas que experimentem disso, que estão nas ruas, do que as pessoas na igreja. Now that sounds very strange. Parece estranho isso para você. Pastor, you prefer to pray for people who are not saved than Pastor- for Christians? Pastor, o senhor prefere orar por pessoas que não são salvas, que não são cristãos? Vamos mudar aqui um pouco para ele ouvir melhor. Pode me dar um pouco de Macedônia, por favor? Só me dá um pouco de Macedônia para ele ouvir melhor. Obrigado. Porque o púlpito muito alto, eu muito baixo, daí eu vou ficar aqui melhor do que eu fico aqui, porque todo mundo me pode ver. Do you know why? Do you know why I love to pray for people on the street? Sabe por que eu gosto de orar por essas pessoas na rua? Because they don't have all that religious garbage in their mind. Porque eles não têm esse lixo religioso nas suas mentes. They have not been taught religion and law for years. Não foi ensinado durante anos sobre religião e lei nas suas mentes. Just a few months ago, I was in Argentina, Alguns meses atrás eu estava na Argentina, at our videira, numa igreja videira, and we went for lunch to a restaurant, e nós estávamos no restaurante almoçando. and then we went back to the house of a brother. Depois desse almoço a gente estava indo à casa de um irmão, And as we walked on the sidewalk, e a gente andando ali naquela calçada, I saw a man sitting on the sidewalk. eu vi um homem sentado ali naquela calçada. There were some steps going into a house. Tinha uns degraus assim chegando a uma casa. In the middle of Buenos Aires. No meio de Buenos Aires. The man had work clothes on, O homem tinha roupas de trabalho and he was holding his leg, and it looked like he was in a lot of pain. e ele estava segurando a sua perna e parecia que ele estava sentindo muita dor naquele I don't momento. speak any Spanish. I'm sorry? I don't speak any Spanish. Eu não falo espanhol. So the pastor and some friends already walked by. Então, um dos pastores, um desses irmãos já tinham passado por ele. I saw the man in pain. E eu vi aquele homem com dor. So I stopped. Então eu parei.
I said to the pastor, come back. E eu falei pro pastor, volta aqui. Help me translate. Me ajuda aqui a traduzir. Ask the man if he's in pain. Pergunta esse homem se ele está sentindo dor. He said, yes. E ele falou, tô. I said, ask if he has an injured leg. E pergunta para ele se ele está com a perna machucada. He said, yes. E ele falou que sim. Tell him if he wants to be fine because Jesus will heal him. Pergunta se ele quer ficar bem, porque Jesus pode curar ele agora. Ask. Eu não falei pode, eu falei vai. Because Jesus will heal him. Porque Jesus vai curá-lo. Ask him if I can pray and lay my hands on him. Pergunte ele se eu posso impor as minhas mãos sobre ele. He was not a Christian. E ele não era cristão. The man said like this. E o homem disse dessa forma. If you want to. Se você quiser. I put my hands on him. Então eu pus as minhas mãos sobre ele. After a few seconds of prayer. E depois de alguns segundos de oração. The man went like this. Aquele homem estava assim. He was completely healed. Ele estava completamente curado. Listen. Preste atenção. Before Jesus returns, antes da volta de Jesus, this will be the normal life of every Christian. Essa será a vida normal de todos os cristãos, including yours. Incluindo a sua vida. That is the plan of God for the church. Esse é o plano de Deus para a igreja. That's how God always intended the church to live. Essa é a forma qual o Senhor sempre quis que a igreja vivesse. What did Jesus say in Mark 16? O que é que Jesus disse em Marcos capítulo 16? Preach the gospel to all nations. Pregue o evangelho a todas as nações. Make disciples. Faça discípulos. Lay hands on the sick. Impõe as mãos sobre os enfermos. The sick shall recover. E esses enfermos deverão ser curados. You know what's very interesting? E você sabe que é muito interessante? In that passage, e naquela passagem, Jesus says this. Jesus diz algo. These signs shall follow those who believe. Esses sinais devem seguir aqueles que creem. They shall speak in tongues. Eles devem falar em línguas. We believe that every Christian, without exception, should speak in tongues. Nós cremos que todos os cristãos, sem nenhuma exceção, devem falar em línguas. Correct? Na verdade? Why do we believe that? Por que nós cremos nisso? Because Jesus said. Porque Jesus disse isso. But in the same sentence, e na mesma frase, Jesus also said, Jesus também disse, lay your hands on the sick and the sick shall be healed. Imponham as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. It's in the same sentence. Está na mesma frase. Jesus didn't say most of the sick shall be healed. E Jesus não disse a maioria dos enfermos serão curados. Jesus did not say those with the gift of healing shall lay their hands on the sick. Jesus não disse que aqueles com o dom de cura devem impor as suas mãos. Jesus did not say some great pastors will lay their hands on the sick. Jesus não disse somente alguns grandes pastores vão impor suas mãos sobre os enfermos. He said these signs shall follow those who believe. Na verdade, ele disse que esses sinais seguiriam aqueles que crescem. So if you speak in tongues, you're supposed to go and heal the sick. Então, se você fala em línguas, você deve ir curar os enfermos. That's what Jesus said. É isso que Jesus disse. You see, here is the problem. E o problema está. For many years, the church had a twisted theology. Está que por muitos anos a igreja teve uma teologia muito distorcida. We read things into the Bible that are not really in the Bible. Onde você leu coisas que estão na Bíblia que na verdade não estão na Bíblia. Because we read the Bible through the lenses of the Old Covenant. Porque as pessoas estão lendo a Bíblia através de uma lente, uma perspectiva da velha aliança. 5 years under the favor of God. 5 anos debaixo do favor de Deus. How beautiful. Que lindo isso. Wonderful subject of a conference. Isso é um tema maravilhoso para uma conferência. In this book there is one chapter. Nesse livro existe um capítulo. One of the pastors began to argue with me because he didn't think this could be possible. Um dos pastores começou a discutir comigo que ele não achava que seria possível. I was just in São Paulo. Eu estava em São Paulo alguns dias atrás. And a supervisor, a wife of a supervisor came to me. E uma esposa de um dos supervisores veio até mim. She said, I have to talk to you, Pastor Reinhard. Ela disse, eu preciso falar com você, Pastor Reinhard. She said, I've read this book 20 times. Eu já li esse livro 20 vezes.
I've never read a book 20 times. Eu nunca li nenhum livro 20 vezes. She said, I've read this book 20 times. E ela falou pra mim, eu já li esse livro 20 vezes. She said, my ministry is radically E changed. ela falou, meu ministério foi radicalmente mudado. My prayer life is radically A changed. minha vida de oração foi radicalmente mudada. Everything has radically changed. Tudo mudou de uma forma muito radical. The way I preach has radically changed. A forma qual eu prego mudou de forma radical. Você já tem? Você já tem esse livro? Look, I don't give books away anymore. Eu não dou livros mais, eu não dou de presente mais. Because the money goes to the poor children. Porque esse dinheiro vai para as crianças carentes. Before I did that, I gave thousands of books away. Antes disso, eu dava milhares de livros. My wife wanted this book for her niece in America. E a minha esposa queria esse livro para a sobrinha dela nos Estados Unidos. I said, you can have it, but you have to pay. E eu falei, você pode ter um, mas você tem que pagar. She said, I'm your wife. Ela falou, sou sua esposa. I said, sorry, you have to pay. Eu falei, desculpa, mas você tem que pagar. Because nobody will steal money from the children on the street. Porque ninguém vai roubar o dinheiro dessas crianças da rua. I'm going to give this to you, Então eu vou te dar esse aqui and I will pay for it. e eu vou pagar por esse livro. So anyhow, Então, de qualquer forma, in this book is one chapter nesse capítulo desse livro Nova Aliança, that says something like this. que diz algo dessa forma. The new covenant supersedes grace. A nova aliança superabunda a graça. You know, there is something even greater than grace, and that's called the new Você covenant. sabia que existe algo ainda muito maior do que a graça e isso chama-se nova aliança. And God is opening our eyes to walk in the new covenant. E Deus ele está abrindo os nossos olhos para andar nessa nova aliança. I am absolutely convinced in my heart Eu estou absolutamente convencido no meu coração that the most powerful verse in the entire Bible que o versículo mais poderoso na Bíblia toda is John 19 verse 30. é João capítulo 19, versículo 13. It is finished. Está consumado. It's finished. Está consumado. The work of the cross is complete. A obra da cruz foi completa. You see, something happened when Jesus said these words. Algo aconteceu quando Jesus disse essas palavras. And this is what I will teach you tonight. E é isso que eu vou te ensinar nessa noite. When Jesus said these words, something took place Quando Jesus ele disse essas palavras, algo that aconteceu changed everything for you. que mudou tudo para sua vida. But you have to get hold of it by faith. Mas você precisa tomar posse disso pela fé. That's the only way you can get hold of it. Essa é a única forma qual você pode tomar posse disso. Jesus wants us to continue the ministry that he had on earth. Jesus quer que nós possamos continuar o ministério que ele começou na terra. That's very clear in the New Isso é Testament. muito claro no Novo Testamento. This is what Jesus said. É o que Jesus disse foi: He said, as the Father has sent me, so I sent you. como o Pai me enviou, eu os envio. So Jesus sent us the same way the Father sent Jesus. Então Jesus nos enviou a mesma forma qual o Pai enviou a Jesus. Do you understand? Do you agree? Você concorda comigo? So remember, we are the representation of Jesus on the earth. Então lembre-se que nós somos a representação de Cristo sobre a terra. Jesus is the head, we are the body. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Jesus went to heaven, he left the church here. E quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele deixou sua igreja aqui. The church is the representation of Jesus. E a igreja é a representação de Jesus. John says in the first letter of John, João diz na primeira epístola de João: as he was, so are we in this world. como ele era, assim somos nós nesse mundo. Listen, Preste atenção. as Jesus was, Assim como Jesus foi. você tem medo de andar aqui? Oh yeah, because my shoes like. Não, pode ficar I'm mais. good. Eu gosto aqui, muito legal. Olha, se Jesus andava em cima do água, nós então podemos tá andar em cima do ar também. Amém. Eu já fui transladado. Transladado. Eu fui transladado 7 vezes já. 2 vezes eu já fui para um outro país em segundos. Mais do que 1.000 quilômetros. Ele me pegou, me colocou no outro país. Nada é impossível se você crer. Yeah. But anyhow, mas se você não... Não, agora- se não você não have sente confortável, Agora já pode tenho ficar fé, embaixo já. também. But listen, Preste atenção. I want you to Eu understand quero que você compreenda that Jesus said, que Jesus disse. well, John said, O que João disse, na as verdade. Jesus was, Como Jesus foi,
So are we Assim somos nós in this world. nesse mundo. Jesus left us here to be his representatives. Jesus nos deixou para que nós possamos ser seus representantes. Paul said it like this. Paul said it like this. Paulo disse dessa forma. We are ambassadors of Jesus Christ. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. So we are the expression of Jesus in this world. Então nós somos a expressão de Jesus sobre essa terra. People need to see Jesus in us. Então as pessoas precisam ver Jesus em nós. In every area. Em todas as áreas. How we live. A forma qual vivemos. How we love. A forma qual amamos. How we do miracles. A forma qual nós operamos milagres. Look at the passages we read in John chapter 1. Olha para a passagem que a gente acabou de ler em João capítulo 1. Nathanael is very impressed with Jesus. Natanael, ele ficou muito impressionado com Jesus. First he was not impressed. Na primeira instância ele não estava impressionado. Nazareth? Nazaré? What can come good from O Nazareth? que pode vir de bom de Nazaré? But his friends said, well, come and see. E aí os amigos deles disseram para ele, vem ver. So he went and looked. Então ele foi e viu. He looked with this kind of attitude, it's not going to be good. E ele olhou já com aquela atitude assim, não vai ser bom não. I mean, what good can come? Que coisa boa que vem de Nazaré. But Jesus had a word of knowledge. Mas Jesus teve uma palavra de conhecimento. Before you were under the fig tree, I already saw you. Antes de você ser Filipe, eu já tinha te visto na figueira. Wow. Uau. I'm impressed. Eu estou impressionado. You're a prophet. O senhor é um profeta. I thought you bad, but now I think you're good. Eu pensei que o senhor é ruim, mas agora eu sei que tu és bom. But what did Jesus say? Mas o que Jesus disse? Jesus did respond very beautifully. Jesus respondeu de uma forma muito linda. He said, now you will see the heavens open. Jesus disse para ele, agora você verá que os céus estão abertos. And what else? E o que mais ele disse? You will see the angels ascending and descending. Você vai ver os anjos subindo e descendo. Angels ascending and descending? Anjos subindo e descendo? What is Jesus saying? O que Jesus está dizendo? Here's what Jesus E said. o que Jesus está dizendo é, I will demonstrate eu vou demonstrar that where I walk, the heaven is open. que aonde eu ando, os céus estão abertos. And where the heaven is E open, quando os céus estão abertos, there is always an angelic activity. existe sempre uma atividade angelical. The angels go to heaven. Os anjos vão aos céus, First they ascend. então eles ascendem aos That's céus. what Jesus said. É isso que Jesus está dizendo. They take everything that heaven has and earth needs, E aí eles pegam tudo aquilo que os céus possuem, que a terra precisa, and they bring it to this earth. e aí eles trazem a terra. That's why Jesus walked in the supernatural. É assim que Jesus andou no sobrenatural. That's why Jesus did these incredible miracles. É por isso que Jesus operou tantos grandes milagres. Do you know that Jesus did not do the miracles because he was the Son of God? Você sabia que Jesus ele não operou milagres porque ele era o Filho de Deus? It's important for you to É understand. muito importante para que você entenda isso. He did these miracles as a man. Ele operou esses milagres como homem. He never used his divine power. Ele nunca usou o seu poder divino. How do we know? Como que nós sabemos disso? There are many scriptures that prove this. Existem muitas escrituras que provam isso. First of all, he said, you can do the same things and greater ones. A primeira que prova isso é que ele diz: vocês podem fazer as mesmas coisas e obras ainda maiores. If he would have done them as God, how can we do greater things than God? Se ele estivesse operando aquilo como Deus, como que nós poderíamos operar como Deus? But he also did the miracles by faith. Mas também ele operou milagres pela fé. When he stood at the grave of Lazarus, Quando ele estava ali no túmulo de Lázaro, he said, Father, I thank you that you always hear me. ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. So he raised Lazarus from the dead by faith in the power of the Father. Então ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos pela fé no poder do Pai. But you know, at the time when Jesus walked on earth, Então, durante esse tempo que Jesus passou pela terra, the heaven was not yet open. os céus ainda não estavam abertos. It was only open momentarily over Jesus. Os céus estavam abertos de forma momentânea onde Jesus estava. It was not constantly open. Não estava constantemente aberto. For instance, in Nazareth, Por exemplo, em Nazaré, Matthew said that Jesus could not do many miracles in Nazareth because of their unbelief. Mateus diz que Jesus ele não estava apto a operar milagres em Nazaré em função da incredulidade daquele povo.
But Jesus moved in a way that he constantly reached into heaven and brought things to earth. Mas Jesus, ele se movia de uma forma que ele constantemente ele alcançava aos céus e trazia coisas à terra à How realidade. did Jesus teach us to pray? Como que Jesus nos ensinou a orar? This is how he taught us to A pray. forma a qual ele ensinou foi assim: Our Father who art in heaven, Pai nosso que estás no céu, hallowed be your name. santificado seja o vosso nome. Your kingdom come. O teu reino venha. Your will be done. A sua vontade seja feita. How? Como? On earth as it is in heaven. Na terra como é no céu. So let me ask you a question. Então deixa eu te perguntar algo. Is there sickness in heaven? Existe doenças nos céus? No. Não. So God wants His will, which is health, to be done on earth just like in heaven. Então Deus, ele quer que a sua vontade, que é a saúde, que é assim como é no céu, seja feito na terra. Let me ask you another question. E aí eles perguntaram uma outra pergunta. Is there poverty in heaven? Deixa eu te perguntar algo mais. Existe pobreza no céu? No. Não. In heaven there are streets of gold. Nos céus existem ruas de ouro. Heaven is a rich, luxurious place. O céu é um lugar muito rico. There is no poverty in heaven. Não existe pobreza no céu. Jesus said, Jesus disse the will of God shall be done on earth just as it is in heaven. que a vontade de Deus deve ser feita na terra assim como é no céu. So God wants us to bring the riches of heaven to this earth. Então Deus, ele quer que nós possamos trazer as riquezas dos céus a essa terra. God does not want us to be financially restricted. Deus não quer que nós tenhamos restrições financeiras. Do you know, at this moment, Sabia que nesse momento agora, we need approximately 25,000 reais every month just to sustain the children that we have. nós precisamos aproximadamente 25 mil reais todos os meses para sustentar as crianças nos orfanatos. Every month. Todos os meses. There is no church that does anything. Não existe nenhuma igreja que faz nada. Every month, by faith, we take 25,000 reais from heaven and feed the children. Todos os meses, pela fé, nós tomamos posse de 25 mil reais do céu para alimentar aquelas crianças. We Christians can live like this. Nós cristãos podemos viver dessa forma. We Christians can live in supernatural provision. Nós podemos viver em provisão sobrenatural. We Christians can live in supernatural health. Nós cristãos podemos viver em saúde sobrenatural. We Christians can live together with the activity of angels in our lives. Nós cristãos podemos viver juntos com a atividade angelical de Deus sobre nós. I've seen many angels. Eu já vi muitos anjos. Many angels. Muitos anjos. I've seen and interacted with them. E eu já interagi com esses anjos. I've never preached about this, never. Eu nunca preguei sobre isso, nunca preguei ainda. Today is my first time. Essa é a primeira vez que eu estou compartilhando isso. Because people are always shocked about the things I preach. Porque as pessoas estão sempre chocadas naquilo que aquilo que eu prego. The reason why they are shocked is because they read the Bible with religious glasses. A razão na qual as pessoas ficam tão chocadas é porque eles leem a Bíblia com uma lente religiosa. But all these things are in the Bible. Mas tudo isso está na Bíblia. Jesus said, Jesus disse: you will see heaven open. vocês verão céus abertos. You will see angels go up and angels come down. Você verá os anjos descendo e subindo. And then Jesus told us that we should live just like He lived. E Jesus nos ensinou a viver a vida assim como Ele viveu. Do you know what that E means? você sabe o que isso significa? That means you were supposed to live under an open heaven. Isso significa que você deve viver uma vida debaixo de céus abertos. With constant angelic activities. Com atividade angelical constante sobre a sua vida. It was September of 99. Em setembro de 99, I was walking to the school with my son who was 9 years old. eu estava andando até a escola com meu filho que tinha 9 anos de idade. We lived in Vienna, in my country, Austria. A gente vivia na Áustria, na cidade de Viena. And we had to walk to the school for my son because he went for 1 week away with the school. E aí a gente tinha que levar o nosso filho para a escola durante um tempo. He had to travel for 1 week with the school. A gente tinha que levar ele para a escola porque ele tinha que viajar com a escola por uma semana. The school was very close, maybe 5 minutes to walk. A escola era bem perto da nossa casa, era uma caminhada de 5 minutos. We had a very big dog, A gente tinha um cachorro bem grande, about 45 kilo strong dog. que tinha uns 45 quilos o cachorro. My 9-year-old skinny little son, O meu filho de 9 anos, ele era bem magro, he said, e ele disse: Daddy, pai, you take my suitcase você leva a minha mochila, and minha I mala, take the dog. e eu vou levar o cachorro. He loved the dog. Ele amava aquele cachorro. He wrapped a leash around his arm, Ele pegava a coleira dele ali no seu braço, wrapped it all around. e aí ele enrolava ali no braço dele.
there was another big German shepherd coming towards us. E estava vindo um outro pastor alemão vindo na nossa direção. My dog, he liked to fight with other big dogs. E o meu cachorro gostava de brincar com os outros cachorros maiores. So my son said, E aí o meu filho disse: Dad, I'm going to cross over to the other side pai, eu vou atravessar até o outro lado da rua, until that dog has gone by, and then I come back. até que esse pastor alemão passe para que eu possa voltar. It was a long straight road. Era uma rua, uma reta bem grande. He crossed over. E aí ele passou para o outro lado, The German shepherd went by. o pastor alemão passou. My son said, E aí o meu filho disse, he shouted to the dog, ele gritou com o cachorro: Dusty, let's run to daddy. Dusty, vamos correr até o pai. And the dog began, and I called the dog. E aí eu chamei o cachorro. The dog came running towards me, E o cachorro veio correndo na minha direção. pulling my little son. He was not strong enough to hold the dog back. E ele estava puxando o meu filho, e o meu filho não tinha força suficiente para segurar o There was a cachorro. problem. E aí houve um problema. I did not see a train coming. Eu não vi que um trem estava vindo. In Vienna, we have trains going through the town. It's many, many, many. Em Viena tem muitos trens na cidade, é muito comum isso lá. They go quite fast, about 40, 45 kilometers an hour. Eles vão um pouco rápido, 45 km por hora, mais ou The menos. train was coming. E aí aquele trem estava vindo. My son and the dog were very, very close to the train, running towards it. E o meu filho e o meu cachorro estavam muito perto daquele trem acertar eles. It was impossible for the train to stop in time, and it was impossible for my son to stop the dog in time. E era impossível que aquele trem parasse no tempo suficiente. E era também impossível que o meu filho conseguisse controlar o cachorro. In the natural, No natural, the only thing that was possible was that my son and the dog were dead. a única coisa natural que era possível é que o meu filho e meu cachorro fossem mortos. I saw that, E eu vi aquilo. and I shouted, Jesus! E eu gritei, Jesus! And I saw with my two eyes, E eu vi com os meus dois olhos like lightning, come down from heaven. um raio vindo dos céus. Two angels. Dois anjos. They grabbed my son, Eles- they grabbed my dog, and they pushed them back Eles pegaram o meu filho, pegaram o meu cachorro e empurraram ele de volta. and saved their lives. E salvaram a vida deles. And the train went by. E aquele trem passou. My son said, E aí o meu filho disse, he was 9 years old. ele tinha 9 anos de He idade. said, Daddy, did you see these two angels? E ele falou, pai, você viu esses dois anjos? They saved my life. Eles salvaram a minha vida. I said, yes, Chris, I saw E eu them. falei para ele, Chris, eu vi. Listen, Preste atenção. what did Jesus say? O que Jesus disse? He said, you will see heaven open. Ele disse, vocês verão os céus abertos. Angels go up Os anjos subindo and they come back down e os anjos descendo. to bring us everything that heaven has for us. Para trazer tudo aquilo que os céus têm para nós. But now I want you to understand. Então agora eu quero que você compreenda When Jesus lived on the earth, que quando Jesus ele viveu na terra, this was not a permanent thing. isso não era algo permanente. This was something that happened with Jesus sporadically. Isso que acontecia com Jesus de forma esporádica. Where Jesus walked. Aonde Jesus passava, isso acontecia. But what happened after Jesus died? Mas o que aconteceu então depois que Jesus morreu? Let's read John 19 verse 30. Vamos ler João 19, versículo 30. So when Jesus received the sour wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and he gave up his spirit. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. The Bible tells us that they did not break his bones afterwards. A Bíblia nos diz que eles não quebraram os ossos dele depois disso. You see, you need to read the last moments of the crucifixion in all the Gospels to understand what really happened. Você precisa ler todos os finais momentos ali da crucificação para que você tenha uma percepção correta daquilo que aconteceu. So look carefully. Então preste atenção nesse versículo. It is finished. Está consumado. He bowed his head and gave up his spirit. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. So what were the last words before he gave up his spirit? Então quais foram as suas últimas palavras antes que ele entregasse seu espírito? It is finished. Está consumado. Now let's look at the same story in Matthew chapter 27 verse 50. Agora vamos olhar para a mesma história em Mateus versículo 27, versículo 50. And Jesus cried out with a loud voice and he yielded up his spirit.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. What did Jesus shout? O que Jesus gritou? Matthew does not tell us. Mateus ele não nos diz. Matthew tells us only that he shouted and then he gave up his spirit. Mateus somente nos diz que ele gritou e depois ele entregou o seu espírito. But John tells us what he shouted before he gave up his spirit. Mas João vem e nos diz o que ele gritou naquele momento antes de ter entregado seu espírito. He shouted, "It is finished." Ele gritou naquele momento, está consumado. What happened immediately after? E o que imediatamente aconteceu logo após? Look at verse 51. Olha para o versículo 51. Matthew chapter 27. Mateus 27, 51. Then behold, the veil of the temple was torn in two from the top to the bottom, and the earth quaked and the rocks were split. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Now, let's look at this last moment in Mark. Agora vamos olhar para esses últimos momentos da crucificação em Marcos. Mark chapter 15 verse 37. Marcos capítulo 15, versículo 37. And Jesus cried out with a loud voice and breathed his last. Again, the same thing. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. De novo, a mesma situação. What did he cry O out? que ele clamou naquele momento? Mark doesn't tell us, Marco também não nos diz. but he tells us that he cried something just before he died. Mas ele nos diz que ele gritou algo, que ele clamou algo logo antes dele morrer. John told us what he cried. Então João, ele vem e nos diz aquilo que ele It falou. is finished. Está consumado. It is finished. Está consumado. Look what happened in verse 38. E olha para o versículo 38 que aconteceu. Then the veil of the temple was torn in two from the top to the bottom. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. What happened when the veil in the temple tore from top to O bottom? que aconteceu quando o véu do templo se rasgou de alto para baixo? The veil was so thick Aquele véu, ele era muito grosso. and so tall and so E wide tão grande, muito largo, that even an earthquake could not tear that veil. que mesmo um terremoto não conseguia rasgar aquele véu. It was 18 meters high, Tinha 18 metros de altura, 9 meters wide, 9 metros de largura and 10 centimeters thick. e 10 centímetros de grossura. If the priests wanted to move it just a little bit, Se o sacerdote quisesse mover aquele véu por um pouquinho só que fosse, it took 300 priests to just move it a little bit, to pull it over. demandava 300 300 priests. 300 sacerdotes para mover aquele véu somente um pouquinho. Historians say E os historiadores dizem that it is impossible that this veil could have ever torn. que é impossível que esse véu fosse rasgado. Now listen carefully. E olha, preste atenção. What was behind that veil? O que estava atrás daquele véu? What was behind O that veil? que estava atrás do véu? The most holy place. O lugar santíssimo, Santo dos Santos. The presence of God where you could not go. A presença de Deus onde nós não tínhamos acesso. Because heaven was not open permanently. Porque os céus não estavam abertos de forma permanente. What did Jesus say? What happens when heaven is open? Então o que aconteceu quando Jesus disse aquelas palavras? Jesus said, when heaven is open, angels go up and angels come down. Jesus disse que quando os céus estivessem abertos, os anjos desciam e subiam. Jesus said, bring heaven to earth. Jesus disse, traga os céus para a terra. Let the will of God be done on earth just like in Que a heaven. vontade do Senhor seja feita na terra, assim como é no céu. The Bible says angels are ministering spirits for us, the heirs of salvation. Então a Bíblia diz que os anjos estão ministrando vida a nós na salvação. They are our servants. Eles são os nossos servos. God gave the angels to us Deus, Ele nos deu esses anjos to protect you, para nos proteger, to bring everything from heaven to para you. trazer tudo aquilo que o céu possui para você. And you are also supposed to go to heaven to take everything that belongs to E you. você está suposto a fazer isso, tomar posse daquilo que o céu tem para você. When the veil in the temple tore, Então, quando esse véu se rasgou no templo, the heaven was permanently opened for the children of God. os céus de uma forma permanente foram abertos para os filhos de Deus. We never have
to ask God for open the heavens. Nós não precisamos pedir para que Deus abra os céus. Never. Nunca. You know why? Sabe por quê? Because when Jesus said it is finished, Porque quando Jesus disse está consumado, the heavens were torn open. os céus foram se abertos. The veil was torn. Aquele véu foi The rasgado. place to the most holy place was open. Aquele lugar que era o lugar santíssimo foi aberto. Freely we can enter in and out of the presence of God. E de forma livre nós podemos ter acesso à presença de Deus. There is an angelic activity around your life. Existe uma atividade angelical sobre a sua vida. Even you don't see it with your natural eyes. Mesmo que você não consiga ver com seus olhos naturais. But you know what God told me? Mas sabe o que Deus me disse? Before Jesus will come back, Que antes da volta de Jesus, it will become normal for the Christians to interact with angels. será normal que os cristãos possam interagir com anjos. We don't worship angels. Nós não adoramos os anjos. Of course not. É claro que não. We worship God alone. Nós somente adoramos o nosso Pai. We will never worship angels. Nós nunca vamos adorar os anjos. But we will learn to interact together with the angels that God gave us. Mas nós vamos aprender a interagir com os anjos que o Senhor nos deu. Look at the book of Acts. Olha para o livro de Atos. What happened in Acts? O que aconteceu em Atos? Peter is in prison. Pedro estava na prisão They're getting ready to kill him. e eles estavam ali se aprontando para matá-lo. The church prays. A igreja o louvou. He's in a deep sleep. E ele adormeceu naquele momento. An angel hit him on the side. E aquele veio um anjo e acertou ele do lado Get up. e falou: levanta. He thinks it's a dream. E ele achou que era um sonho. What happens when E the angel hits him and wakes him up? E aí o que aconteceu quando aquele anjo acordou ele com aquela batida? He doesn't even think it's strange. Ele nem pensou que era estranho. Why did he not think it's strange? Por que ele não achou aquela situação estranha? Well, the Bible doesn't tell us why. A Bíblia não nos diz a razão por quê. But I believe because they were used to the activity of angels. Mas eu creio que ele não estava surpreso See, com they were aquela... used to the activity of angels. Eles não surpreendeu com aquela situação porque eles estavam acostumados com a atividade dos The anjos. chains fall off. E aquelas correntes se quebraram. The doors open. As portas se The abriram. angel simply leads him out of the prison. E aquele anjo conduz para de fora da prisão. But look what happens next. Mas aí olha o que aconteceu depois. He goes to the house where there is the prayer meeting. Ele vai até uma casa que estava acontecendo uma reunião de oração. He knocks at the door. Ele bate naquela porta. And the little girl opens up. E aí uma garota vai e abre a porta. She goes back to the people who are praying. E ela vai até aquela pessoa que estava orando ali. To the church. Para a igreja que estava orando. Imagine, she's coming to you. Imagina que ela tivesse vindo aqui até você agora. Pastor. Pastor. Peter is here. O Pedro está aqui. No, he's in prison. Não, ele está preso. No, he's here. Não, ele está aqui. What did they say? O que eles disseram? It's his angel. Foi o anjo dele. It's his angel. É o anjo dele? If you are not used to angelic activity, you will never react like this. Se você não está acostumado com essa ação e essa atividade angelical, você nunca vai ter uma reação como essa. Never. Nunca. They said it like, well, it's his angel. It's like the most normal thing. Eles, de uma forma muito normal, eles sentaram e falaram: foi o anjo dele então, como se fosse a coisa mais normal. You know what? Sabe o que aconteceu? The glory of the second house will be greater than the glory of the first Que a house. glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. The church of the last days A igreja dos últimos dias will walk in the authority of heaven. andarão na autoridade dos céus. We learn to walk under the open Nós heaven. vamos aprender a andar debaixo dos céus abertos. We learn to work together with the angels that God gave us. Aprender a trabalhar junto com os anjos que o Senhor nos deu. To bring in the harvest of the world. Para trazer uma colheita a esse mundo. And demonstrate to this E world demonstrar a esse mundo that God is good and only good and nothing but good. que Deus é bom, que Ele é somente bom e nada além de bom. And that Jesus is alive Que today. Jesus está vivo hoje. Look, let me show you something else from the Bible. Agora deixa eu te mostrar algo mais aqui na Bíblia. Ephesians chapter 1. Em Efésios capítulo 1. I love this scripture so much. Eu amo essa passagem muito. Verse 21. Efésios capítulo 1, versículo 21. It's talking about the power that works in us. Está falando sobre o poder que trabalha em nós. I preached about this at the I preached about this at the conference in Curitiba last year. No ano passado eu preguei sobre isso na conferência em Curitiba. About the power of God that works in us. Sobre esse poder de Deus que opera em nós. Then Paul continues to say, E aí Paulo continua dizendo. which he worked in Christ when he raised him from the dead. Which verse? Verse 21.
Efésios 1:21. Acima de todo principado e potestade, poder de domínio, em todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Now, look, Agora preste atenção. what does he say? O que ele está dizendo? He raised Jesus up Que ele ressuscitou Jesus above every principality and power and might and dominion. acima de todo principado, potestade, poder e domínio. So where is Jesus today? Então aonde está Jesus hoje? He's in heaven. Ele está no céu He's above every power and e ele principality. está acima de todo poder e principado. The devil is where? Onde o diabo He's está? under his feet. Está debaixo dos pés de But the Jesus. question is, where are you? Mas a pergunta é, onde você está? Well, I'm in Ponta Grossa. E eu falei, eu tô aqui, eu tô em Ponta Grossa. No, you are not. Não, você não está em Ponta Grossa. Did you know that you are not in Ponta Grossa tonight? Você sabia que você não está em Ponta Grossa nessa noite? Did you know that? Você sabia disso? You thought you were in Ponta Grossa, didn't you? Você achou que estava em Ponta Grossa, não foi? You are not. Você não está, não. Your body is here in Ponta Grossa. O seu corpo está aqui em Ponta Grossa. But the real you, Mas o seu ser real, the spirit man, o seu homem espiritual, you are not in Ponta Grossa. você não está em Ponta Grossa. Look at Ephesians chapter 2 verse 6. Olha para Efésios capítulo 2, versículo 6. And he seated us in heavenly places together with Christ E ele nos assentou nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. That's where you really are. É aí que você está. You are in heaven. Você está no céu. Heaven is your real place. O céu é o seu lugar real. We walk on earth, but we are seated in heavenly places. Nós andamos sobre a terra, mas nós estamos assentados nas regiões We celestiais. need to learn to walk on earth while we live in heaven. Nós precisamos aprender a andar sobre a terra, mas viver no céu. Do you know what? Sabe uma coisa? Most Christians are influenced by this earth. A maioria dos cristãos são influenciados por essa terra. That's very sad. Isso é muito triste. Well, we are in a crisis. Nós estamos na crise. Do you know when I planted my first church? Sabe quando eu plantei minha primeira igreja? 30 years ago. 30 anos atrás. More than 30 years ago. Mais de 30 anos atrás, na verdade. God said to me, Deus, ele disse para mim, son, filho, as a pastor, como um pastor, never make a decision based on the money that the church has. nunca tome uma decisão baseada no dinheiro que a igreja tem. Never. Nunca. Make a decision based on what I tell you to do. Tome decisões baseado naquilo que eu te falar para fazer. Because faith and obedience will release the finances of heaven. Porque a fé e a obediência vai liberar as finanças do céu. So I don't make decisions by the natural economy. Então eu não tomo as minhas decisões baseadas na situação natural econômica. I don't. Eu não faço isso. 2 years ago, Há 2 anos atrás, I was preaching in my country, Austria. eu estava pregando na Áustria, lá no meu país. And we just planned to open our first home for poor children in São Luís, E a Maranhão. gente tinha acabado de abrir nossa primeira casa para as crianças carentes em São Luís. The pastor who is there in Videira, him and his wife, they're looking after these children. E o pastor da videira lá daquela cidade estão ali cuidando. Ele e sua esposa estão cuidando dessas I crianças. said to him, find a house, E eu disse para ele, ache uma casa, we will buy it. nós vamos comprá-la. We will pay cash. Nós vamos pagar em dinheiro. I don't like debt. E eu não gosto de dívidas. I don't like to use the bank. Eu não gosto de usar o banco. I like to use cash Eu gosto de usar dinheiro from heaven. dos céus. So I said to him, Então eu disse para ele, find a place and we'll pay for it. ache um lugar e nós vamos pagar por esse lugar. I was waking up in the morning, E eu estava acordando ali numa certa manhã. and in the evening I received the message. Sorry, in the evening I received the message Na verdade, durante a noite eu estava mandando uma mensagem. from the pastor who is there. Eu estava lendo uma mensagem do pastor He que said, estava lá. Pastor Reinhard, E ele falou, Pastor Reinhard, I found the perfect house. eu achei a casa perfeita. Because of the crisis, Em função da crise, the man is desperate to sell it. esse homem está desesperado para vendê-la. We can buy it for about half of its value. Nós podemos comprar essa casa pela metade do preço de mercado. But he said, Mas aí ele disse, we have to pay this week. nós precisamos pagar essa semana. And we have to sign the contract tomorrow. E nós precisamos assinar o contrato amanhã. We need 100,000 reais. E nós precisamos de 100 mil reais. If you don't do it tomorrow, sign the contract, we will not get it. Se amanhã a gente não assinar esse contrato, a gente não vai conseguir essa casa. It's half price. E era metade do preço. We have to put about another 200,000 into do renovations. Nós precisamos pagar esses 100 mil, mas depois nós precisaríamos de 200 mil para as renovações da casa. 2,000 square meters. Em 2 mil metros quadrados. And a building. E um prédio ali. I said to him, E aí eu disse para ele,
Go and sign the contract. Vai e assina esse contrato então. But I said, tell him E eu disse para ele, fala para esse homem that I'm in Europe. que eu estou na Europa. There is no way I can transfer 100,000 because I'm in Europe. Não tem como eu transferir 100 mil reais para ele porque eu ainda estou na Europa. Tell him next Wednesday I'm back in Brazil. Fala para ele que na próxima quarta eu vou estar de volta ao Brasil. I will go from the airport directly to the bank and send the money. Eu vou sair do aeroporto direto para o banco e vou transferir esse dinheiro para ele. Sign the contract. Assine esse contrato. But there was only one problem. Mas só tinha um problema. I didn't have 100,000 reais. Eu não tinha 100 mil reais. I didn't tell him that. Eu não disse pro pastor isso, na I verdade. didn't tell anybody that. Na verdade, eu não disse isso para ninguém. But heaven has 100,000 reais. Mas os céus têm 100 mil reais. The angels of God, they go and come, they go and come, they go and come. Os anjos de Deus, eles vão de sul, sobe e desce, sobe e desce. Heaven is open. Os céus estão abertos. It's open over my life. Está aberto sobre a minha vida. There are streets of gold in heaven. Existem ruas de ouro nos céus. I'm seated in heavenly E eu places. estou sentado nas regiões celestiais. I can walk on earth as Jesus walked on earth. Eu posso andar sobre a terra assim como Jesus andou sobre If essa I terra. believe that heaven is truly open. Então, se eu crer que realmente os céus estão abertos, Do you know what I did? sabe o que eu fiz? I was tired. Eu estava cansado. Next morning I had to preach the whole day. No próximo dia eu tinha que pregar o dia inteiro. I was tired. Eu estava cansado. So I went to bed with my wife E aí eu fui dormir com a minha esposa. and I said, Father, E eu falei, pai, I need 100,000 tomorrow morning, thank you. amanhã de manhã eu preciso de 100 mil reais, obrigado. That's what I need, thank you. É isso que eu preciso, obrigado. And I went to bed. E aí eu fui dormir. Slept really, really good. Eu dormi super bem aquela noite. At 8 o'clock in the morning, E aí eu acordei na manhã seguinte, at 8 o'clock in the morning, às 8 da manhã, I received a message eu recebi uma mensagem from a man in Goiânia. de um homem em Goiânia. In Goiânia, it was 3 o'clock in the morning. Em Goiânia eram 3 horas da manhã. 5 hours difference. 5 horas de diferença. The man sent me a message. E aí um homem me mandou uma He mensagem. said, Pastor E Reinhardt, ele disse, Pastor I Reinhardt, need to talk to you. eu preciso falar com o senhor. He said, I've been a Christian for a long time. I think he said 15 years. Eu já por 15 anos eu tenho sido cristão já. He said, something happened to me that never happened in my whole life. E algo aconteceu comigo que nunca aconteceu na minha vida toda. God woke me up. It's 3 o'clock in the morning Deus, ele me acordou às 3 horas da manhã. and told me, contact Pastor Reinhardt E immediately. ele me disse, manda uma mensagem para o pastor Reinhardt imediatamente. He needs help. Ele precisa da sua ajuda. He said, what do you need? E aí ele disse para mim, o que é que o senhor precisa? I said, nothing. E eu disse para ele, nada. Because I don't ask for money. Porque eu não peço dinheiro para ninguém. He said, but why did God wake me up? E aí ele perguntou, por que então Deus me acordou? I said, I'm not God. I'm Pastor Reinhardt. E eu falei para ele, eu não sou Deus não, eu sou o pastor Reinhardt. You have to ask God. Você tem que perguntar para Deus. I don't know why. You need to talk to God, not me. Você precisa conversar com Deus, não comigo. See, I could have told him I need this amount of money. Eu poderia ter dito para ele, eu preciso dessa quantia de dinheiro. You know, true faith never relies on man, always relies on God. Mas a verdadeira fé, ela é depositada sobre os homens, mas ela é depositada em Deus. True faith believes heaven is open and we have free access. A verdadeira fé crê que os céus estão abertos e nós temos esse livre acesso. So he said to me, Então ele disse para mim, tell me what you are doing at the moment in your ministry. me fala então o que o senhor está fazendo agora, nesse momento, do seu ministério. I said, well, at the moment I'm preaching in Austria. Eu falei, nesse momento eu estou pregando aqui na Áustria. I travel all over Brazil. Eu viajo o Brasil inteiro. We're building orphanages. Nós estamos construindo orfanatos. I'm training people in the prophetic. Eu treino pessoas a andar no profético. He said, stop. E ele falou, pera. He said, that's it. E ele falou, é isso aí. He said, give me your account number. Me dá a sua conta bancária. And he put exactly the amount on the account that was missing to buy the building. E ele depositou a quantia que estava faltando para a gente comprar aquele prédio. Why? Exatamente a quantia. Why? Por quê? Because heaven is open. Porque os céus estão abertos. Heaven is open. Os céus estão abertos. Heaven is open. Os céus estão abertos. See, if you believe in the open heaven, Então, se você crê nos céus abertos, you live by faith in everything that Christ paid for on the cross. você viverá pela fé mediante tudo aquilo que Deus já pagou por você na cruz. Everything. Tudo. You will learn to believe that the open heaven is a permanent lifestyle for us. Você aprenderá a viver que os céus abertos é um estilo de vida permanente para nós. You will believe that the angels, they are here to serve us. Você vai crer que os anjos estão aqui para nos servir. What happened when Jesus fasted in the wilderness? O que aconteceu com Jesus quando ele estava jejuando The no Bible says deserto? after 40 days without
food, he was hungry. E a Bíblia nos escreve que depois de 40 dias sem comer no deserto, ele estava com fome. Then it says, the angels ministered to E him. logo após eles disseram, os anjos vieram e ministraram a Let ele. me ask you a question. Deixa eu te perguntar algo. What did they minister to him? O que eles ministraram a Jesus? Look up what that Greek word means to minister. Olha para o significado grego da palavra ministrar. It means to serve something practically. Significa servir de forma prática. It is mostly used for serving food. Essa palavra é comumente usada para servir comida. Jesus said to Nathanael, E Jesus disse a Natanael, you're going to see heaven open. você vai ver os céus abertos. You're going to see angels go up, get stuff from there and bring it down. Você vai ver anjos subindo, pegando coisas do céu e trazendo aqui para a terra. You're going to see them ascend and descend. Você vai ver esses anjos subindo e descendo. He was in the wilderness. E ele estava no deserto, Jesus. He was hungry. Ele estava com fome. I believe the angels brought him food. E eu creio que os anjos trouxeram comida para ele. Because he was hungry and they served him. Porque ele estava com fome, então eles serviram a Jesus. Do you know? Do you know? Sabia que... Don't worship angels. Don't what? Worship angels. Não adore anjos. Never. Nunca. Don't pray to angels. Não ore para anjos. Don't pray to angels. Não ore para os anjos. Don't do that. Não faça isso. But I tell you what you need to do. Mas existe algo que você precisa fazer. You need to open your heart for angelic activities in your life. Você precisa abrir o seu coração para atividade angelical na sua vida. You need to say, Father, Você precisa dizer, Pai, the Bible says a Bíblia diz that the angels are ministering spirits for me. que os anjos estão ministrando espírito para mim. Release your angels. Libere os seus anjos. Father, I want your angels to do everything that you called them to do. Pai, eu quero que os seus anjos façam tudo aquilo que o Senhor os chamou para fazer sobre a minha vida. Father, teach me to walk under the open heaven. Pai, me ensine a andar debaixo dos céus abertos. Father, teach me what it means that I'm truly seated in heavenly place with Christ Jesus. Pai, me ensine a viver e perceber o que significa realmente estar assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Do you know, most Christians do spiritual warfare like this. Sabia que a maioria dos cristãos, eles fazem guerra espiritual de uma forma errada. I'm here, Eu estou aqui, the devil is o attacking, diabo está atacando, and I'm fighting back. e eu estou relutando contra o diabo. That's terrible. Isso é terrível. Why is that terrible? Por que isso é tão terrível? Because the Bible says we are seated in heavenly places. Porque a Bíblia nos diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais. Far above every power and principality. Acima de todo principado e potestade. This is how we do spiritual A warfare. forma qual nós fazemos a guerra espiritual é assim. Devil, Diabo, shut up. cala sua boca. You're under my feet. Você está debaixo do meu pé. If you're not quiet, I'm going to put my shoes on and dance. Se você não ficar quieto, eu vou colocar meu sapato e vou dançar em você. And you will have a headache. E aí você vai ter uma dor de cabeça. The Bible says that the devil is under our A feet. Bíblia nos diz que o diabo já está debaixo dos nossos pés. See, we need to change this whole mentality. Então nós precisamos mudar essa mentalidade. Heaven is open. Os céus estão abertos. Heaven is our place. Os céus são o nosso lugar. Heaven is where we belong. Os céus é o lugar em que nós pertencemos. Not one day, now. Não um dia, agora. Now heaven is open. Agora os céus estão abertos. Now we can bring miracles from heaven to earth. Agora nós podemos trazer os milagres dos céus para a terra. Now we can release and work together with the angelic activities. Agora nós podemos trabalhar e cooperar com essa atividade angelical. Now Agora. heaven is open. Os céus já estão abertos. Jesus was in heaven and earth at the same time. E Jesus ele estava no céu e na terra no mesmo momento. Look, I show you some Bible verses. Eu vou te mostrar isso nos versículos bíblicos. I showed this to Pastor Luigi. Eu falei isso para o pastor Aloysio. He said, I've never seen this, but it's in the E ele Bible. disse, eu nunca vi isso, mas está na Bíblia. Look at John 3:13. Olha para João capítulo 3, versículo 13. Look what Jesus is saying. Olha o que Jesus está dizendo. No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. But it continues. Mas aí ele continua, Who is in heaven? que está no céu. No, verse 13. Sim, que está no céu. Who is in Que heaven? está no céu, ele continua. So Jesus said, Então Jesus disse, I, the Son of Man, eu, o Filho do Homem, I am in heaven. eu estou no céu. But Jesus wasn't in heaven. Mas Jesus não estava no céu. He was on earth. Ele estava na terra. But yet he said,
I am in heaven. Mas ainda assim ele disse, eu estou no céu. Because Jesus lived in the heavenly realm and on the earthly realm together. Porque Jesus ele vivia no reino celestial e no reino natural ao mesmo tempo. Look what he said in John 16:33. Olha o que ele diz em João 16, versículo 33. He says, you have tribulation in the world, but don't worry, I've overcome the world. Ele disse, essas coisas vos tenho dito para que tenham paz. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Look at the very next verse, 17 verse 1. Olha para o versículo 17, capítulo 17, versículo 1. He lifted up his eyes to heaven and he began to pray. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Where did he live? Where did he look to? Para onde ele olhou? He looked to heaven. Ele olhou para o céu. To the open heaven. Para os céus abertos. Then he prays this beautiful prayer in Matthew 17. Ele faz uma oração linda de João 17. His disciples are with him. E aí os discípulos estavam com ele. Look what he says in verse 24. E olha o que ele diz no versículo 24. Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. That they will be with me where I Que am. eles possam estar comigo aonde eu estou. They were with him on earth. Eles estavam com eles na terra naquele momento. So obviously he's not talking about earth. Então, obviamente, ele não estava falando sobre a terra. Because they were with him already. Porque eles já estavam com ele aqui na He was terra. looking to heaven. Mas ele estava falando do céu. We are seated in heavenly Nós places. estamos sentados nas regiões celestiais. Heaven is open. Os céus já estão abertos. Jesus said, Jesus disse, Father, Pai, I know my body is on earth, eu sei que meu corpo está aqui na terra, but I'm in heaven. mas eu estou nos céus. I want them to be there too. E eu quero que eles estejam lá comigo também. I want them to walk on earth while they live in Eu heaven. quero que eles andem sobre a terra enquanto eles estão vivendo no céu. I want them to learn to live like this. Eu quero que eles aprendam a viver dessa forma. John 5:19. João, capítulo 5, versículo 19. Jesus said, the Son can do nothing by himself but what he sees the Father do. Então Jesus disse, em verdade, verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. How did he see the Father do all these things? Então como que ele viu o Pai fazer todas essas The coisas? Father was in heaven. O Pai estava no céu, But Jesus too. mas Jesus também estava. See, he walked on earth and he lived in heaven at the same time. Ele andava na terra, mas vivia no céu ao mesmo tempo. That's how he wants us to learn to live. Essa é a forma qual ele quer que vivamos. We are seated in heavenly places with Christ Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. The heaven is open. E o céu já está aberto. Don't live by the way this world dictates. Não viva a forma qual esse mundo tem ditado. Don't accept the restrictions of this world. Não aceite as restrições desse mundo. I had a message today while I was in Sao Paulo. Eu estava em São Paulo, eu recebi uma mensagem And a lady said to me, e uma senhora disse para mim: Pastor Reinhard, help me. Pastor Reinhard, me ajuda. I have this and that problem. Eu tenho esse e esse problema. She said, I went to a very good lady from our church. E aí ela disse para mim que ela chegou até uma senhora da igreja dela She's a discipler. e ela era uma discipuladora She's a doctor. e ela era uma médica, A very good doctor. uma médica muito boa. And she said to me, E ela disse para mim: this is impossible. isso é impossível. She said, but I believe. Mas eu creio. I believe for the miracle. Mas eu creio no milagre. She wants to have a baby. E ela queria ter um filho. She's married for 2 years. E ela já estava casada por 2 anos. The doctor said, you can never have a child. Forget it. E a médica disse para ela: você nunca vai poder ter filho, esquece essa possibilidade. She said, Pastor Reinhard, what shall I do? E ela disse para mim: Pastor Reinhard, o que eu devo fazer? I said, my friend, listen. E eu falei: minha amiga, me escuta. The doctor went to medical school. Os médicos, eles foram para a escola de medicina. The doctor studied medicine. Eles estudaram medicina. Now listen, I love good doctors. Eu amo bons médicos. Let's thank God for good doctors. Graças a Deus por bons médicos. I'm not against doctors. Eu não sou contra médicos. But I want you to listen what I'm saying. Mas eu quero que você escute o que eu estou te dizendo. Medicine teaches you the facts. A medicina te ensina os fatos. If this and this and this happen, this and that is the result. Se isso e isso aqui acontecer, aquilo ali será o resultado. With this and this problem, you can never have a child. Com esse e esse problema, você nunca vai poder ter filho. It's true. Isso é verdade. According to medicine. De acordo com a medicina. But what does the Bible say? Mas o que a Bíblia nos ensina? In Mark 9:23. Em Marcos 9, versículo 23. If you can only believe
all things are possible Se to somente- him that believes. Se somente creres, tudo será possível para aqueles que creem. I said, show your doctor the word of God. E aí eu disse para ela, mostra para sua médica a palavra de Deus. Show them the word of God. Mostra a palavra de Deus para sua médica. Do you know, I've literally seen hundreds of women get pregnant to whom the doctor said they can never have a child. Literalmente eu vi centenas de mulheres se engravidando em qual os médicos falaram para elas que elas nunca poderiam ter filho. Never. Nunca. Why? Por quê? Because in heaven, Porque no céu, here is what is in heaven. o que está no céu é... In heaven, God's word is established, the Bible says. a Bíblia diz que a palavra de Deus é estabelecida no céu. It's firmly established. Está firmemente estabelecida. So what is the word of heaven? Então o que é a palavra do céu? Children are a blessing from the Lord. Que os filhos são uma bênção do Senhor. That's established in heaven. Isso já está estabelecido no céu. What else is established in Então o heaven? que mais que está estabelecido no I céu? have blessed you with every spiritual blessing in heavenly places. Eu já te abençoei com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. So here is what heaven says. Então o que o céu está dizendo é: Children are a blessing. os filhos são uma bênção. And I have blessed you. E eu já te abençoei. So I want you to have children. Então eu quero que você tenha filhos. That's the truth of heaven. Essa é a verdade do céu. Friends, Irmãos, let us learn vamos aprender to understand that heaven is completely open. a compreender que o céu já está completamente aberto. There are no more limitations for the people of God. Que não há nenhuma limitação para o povo de Deus. No financial limitations. Não há nenhuma limitação financeira. Because God removed these limitations when He tore the heavens open and shouted, "It is finished." Porque Jesus ele já removeu essas limitações quando ele rasgou aquele véu e gritou que estava consumado. Let me tell you a true story, Deixa eu te dizer algo verdadeiro. and I will finish with this. E eu vou concluir com essa I have a história. very good friend in Austria. Eu tenho um amigo muito próximo a mim na He's been Áustria. my friend for more than 30 years. Ele é meu amigo por mais de 30 anos. He was a very, very famous doctor E ele era um médico muito famoso. in a small town with 20,000 people. Numa cidade pequena ali de 25 mil habitantes. But he had a big problem. Mas ele teve um grande problema He ali. was an alcoholic, Ele tinha problema com alcoolismo. and then he became a drug addict. E aí ele começou a ficar envolvido com as drogas. He started to take prescription drugs. E aí ele começou a pegar remédios com prescrições. It got so bad E aí ele ficou tão ruim naquela situação that he knew, as a doctor, he knew he would not live much longer. que, como médico, ele sabia que não viveria muito mais. His wife gave his life to Jesus, E a esposa dele tinha dado a vida dela para Jesus. but he was a strict Catholic, Mas he was. strong Catholic. Mas ele era um católico muito fiel. He didn't want anything to do with this cult that his wife believed in. Ele não queria saber de nada com essa seita que a esposa dele acreditava. He closed his clinic Ele fechou a sua clínica because he knew he would die. porque ele sabia que ele ia morrer. His liver was completely destroyed. O fígado dele estava completamente destruído. He was at his home waiting to die. Ele estava na casa dele esperando para morrer. His wife said to him, E a esposa dele disse para ele: "Call on Jesus." clame a Jesus. He said, E ele disse: "Jesus, Jesus, if you are real, se o Senhor for real, save me." me salva. You know what happened? E sabe o que aconteceu? The power of God touched his body. O poder de Deus veio até o corpo dele. He was instantly healed. E instantaneamente ele foi curado. He was instantly delivered from alcohol Ele addiction. foi instantaneamente liberto do vício das drogas. Instantly delivered from alcohol too. Ele também foi instantaneamente liberto do vício do Got out álcool. of the bed, E aí ele saiu daquela cama, took a shower, tomou um banho, reopened his clinic. abriu a sua clínica de novo. He was a very famous and well-known doctor. Ele era muito famoso ali na região dele, esse médico. Do you know what he did? E você sabe o que ele fez? When he opened the clinic, Quando ele abriu aquela clínica, he began to pray for all of the sick. ele começou a orar por todos os enfermos. In the first week, 200 people got healed at his clinic. Na primeira semana, 200 pessoas foram curadas na clínica dele. Overnight, Do dia para a noite isso there was a aconteceu. big church in the town. Existia uma grande igreja naquela cidade do dia para a noite. See, that is walking under the open heaven. Isso é que é andar nos céus abertos. That's what the church needs to learn to live. Essa é a forma a qual a igreja deve aprender a viver. Don't accept the restrictions of this earth. Não aceite as restrições dessa terra. Don't accept them. Não aceite essas restrições. We don't live by the economy of this earth. We live by the economy of heaven. Nós não vivemos na economia dessa terra, mas nós vivemos na economia do céu. All of God's angels are ready to be active for you. Todos os anjos de Deus já estão ativos para trabalhar para você.
Do you know when we first got married? Quando eu casei, My wife was very frustrated with me a minha esposa ficou muito frustrada comigo. because of the radical way I live my life. Em função da forma radical a qual eu vivo a minha vida. She said to me, Ela disse pra mim, she said, when we go to heaven one day, ela falou pra mim, quando a gente for pro céu um dia, that was 30 years ago, she told me. foi uns 30 anos atrás, ela me disse She isso. said, everybody will know who your angels are. Ela falou pra mim, todo mundo vai saber quem são seus anjos. They will be like this. Eles vão ficar dessa forma. Thank God he died. Nossa, graças a Deus que ele morreu. Oh, he made us work so hard. Nossa, ele fez a gente trabalhar tanto. I said, that's their job. E aí eu falei pra ela, esse é o trabalho dele. I said, when you die, E eu falei pra ela, quando você morrer, your angels will say, os seus anjos vão dizer, well, finally you died. finalmente você morreu. Our life was so boring. Nossa vida foi tão chata. Now we can have another assignment. Agora a gente pode ter um desafio novo. Hopefully somebody that keeps us busy. Tomara que seja alguém que nos ocupe mais que você. We were joking with each A other. gente ficava fazendo essas brincadeiras um com o outro. But I want you to understand, Mas eu quero que você compreenda the open heaven que os céus abertos includes all the provision of heaven, inclui toda a provisão do céu, all the miracles of heaven, todos os milagres do céu, includes the multiplication of your cell group, inclui a multiplicação da sua célula, it includes the salvation of the people, inclui a salvação das pessoas, and it includes the activity of the angels. inclui essa atividade dos anjos. All that is included in the open heaven. Tudo isso está incluído dos céus abertos. May this be a church Que isso seja a realidade da igreja. that walks under the open Que heaven. essa igreja seja que ande debaixo dos céus abertos. It is finished. Está consumado. Stand on your feet, please. Queria te convidar para se levantar. Put your hands on your heart. Coloca a sua mão no seu coração. Repeat after me. E repete depois de We mim. are going to make a prophetic declaration. Nós vamos fazer uma declaração profética agora. Then I'm going to pray for the sick and I will E prophesy. aí eu vou orar pelos enfermos e vou profetizar. Because the Holy Spirit is here. E o Espírito Santo está aqui. Heaven is open. O céu está aberto. Put your hands on your heart Coloca a mão no seu coração. and declare with me. E declara comigo. Father, Pai, I understand eu compreendo that heaven is open. que o céu está aberto. From tonight on, Que a partir dessa noite, I decide eu decido to live a viver under the open heaven. debaixo dos céus abertos. I am so tired Eu estou tão cansado of living life in my strength, de viver a minha vida na minha força. of living my life De viver a minha vida with the restrictions com as restrições of this earth. dessa terra. Tonight, Nessa noite, I shake off eu tiro de mim every natural restriction toda restrição natural. and I decide E eu decido to live by faith de viver pela fé in the finished work of the cross na obra consumada da cruz and in the open heaven. e no céu aberto. And I will be E eu serei an instrument of God um instrumento de Deus who will bring heaven to earth que trará os céus para a terra to glorify His name. para glorificar o seu nome. Holy Spirit, Espírito Santo, help me, me ajude, teach me me ensine to live under the open heaven. a viver debaixo do céu aberto. Thank you. Obrigado.